pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre autoestima, né, do livro Autoestima, Como Aprender a Gostar de Si Mesmo, do Nathanael Brand. E agora a gente vai para o 5º capítulo. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que eu possa estar contribuindo aí de alguma forma, né, nesse processo de construção da nossa autoestima, que na verdade é um eterno construir, porque enquanto a gente está vivendo, a gente está construindo. Se a gente está construindo, a gente está tendo que lidar com o nosso autoconceito, como a gente se vê, né? Que é aí que é a definição de autoestima. E aí, nesse capítulo 5, ele chama libertar-se da culpa. Então, a gente viu alguns pilares já sobre a autoestima, o que pode contribuir para a construção de uma autoestima saudável. Então, a gente viu sobre o viver conscientemente, né? Quais são os meus limites, quais são as minhas potencialidades, quem eu sou, quais são as minhas emoções, como eu me sinto diante de uma certa situação, quais são os pensamentos que vêm aí na minha cabeça, né, sobre aquela determinada situação, como que eu me comporto, né? Então isso tudo aí faz parte de quê? Faz parte do autoconceito, né? Como eu me vejo, quais são os meus valores, como eu reconheço as minhas competências, como que eu reconheço os meus limites. Isso tudo aí é o passo a passo para a gente ir construindo a nossa autoestima. Então, isso tudo foi o que ele já trouxe, né, nos capítulos anteriores. A gente viu sobre a autoaceitação como um grande contribuinte aí para o processo de mudança, não de homeostase. E aí esse capítulo ele vai falar sobre a culpa. Então vamos pensar, é uma dica que ele traz aqui, né? Vamos pensar num comportamento que eu tenha me sentindo culpado. Alguma coisa que eu fiz e que eu tenha me sentido culpado. Você procura entender qual que foi o contexto dessa situação? Não é arrumar justificativas, é olhar para a realidade. Você percebe que você teria outras possibilidades sem ser essa ação? E você consegue identificar que se fosse uma outra pessoa tendo esse mesmo tipo de comportamento que você teve, você a julgaria ou culpabilizaria ela da mesma forma que você fez com você? Então, isso são reflexões que ele começa o capítulo falando sobre isso. E aí, ele dá uma esclarecida sobre o sentimento de culpa que particularmente para mim fez muito sentido. Vamos ver se faz para vocês. Ele fala que o sentimento de culpa, ele existe quando a gente sentiu que a gente foi desaprovado ou condenado por pessoas que são muito significativas na nossa vida, que são muito importantes pra gente na nossa vida. Então ele traz o seguinte: será que isso tem a ver com um medo, né, de eu não ser reconhecido por essas pessoas? Um medo de eu não ser amado por essas pessoas? Então, o que ele traz sobre o sentimento de culpa? Que a gente precisa começar a fazer perguntinhas pra gente. Então, uma dessas perguntinhas são essas iniciais que eu fiz, para a gente poder avaliar se o sentimento de culpa ele vem pela nossa necessidade de reconhecimento, de aprovação e de amor daquelas figuras que são importantes pra gente, pai, mãe, marido, uma amizade que é muito importante. Então, eu começo a me sentir culpada
preocupado, né, se eu tenho uma atitude diferente dessas pessoas, se eu penso diferente dessas pessoas, se eu me comporto diferente dessas pessoas. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes eu aprendi certas coisas com um certo valor, ter uma certa atitude em relação a uma determinada situação. Eu aprendi dessa forma com meus pais. Chegou na minha idade adulta, eu comecei a refletir e falei, gente, mas esse tipo de comportamento não faz tanto sentido para mim, né? Então isso faz sentido para os meus pais, eles me ensinaram, mas isso hoje, né, eu com meus 30 e poucos anos, faz sentido para mim? E aí, se eu me comporto de uma maneira diferente do que aquela que os meus pais esperavam, vem a culpa. Será que isso faz sentido para vocês? Então, será que por detrás dessa culpa tem um medo? Ou tem uma tristeza? Ou tem uma raiva? Então, o que o Natanael traz é para a gente poder refletir sobre isso, né? E aí entra o processo também de autoaceitação. Por que eu não posso ser diferente? Isso era um valor para eles, mas não é para mim. E aí, toda vez que eu sigo a minha mente, né, e acompanho o meu coração e tenho um comportamento diferente daquele esperado socialmente, e aí principalmente pelas pessoas que são importantes pra gente, vai vir um sentimento de culpa. Então, é uma reflexão que ele traz. Agora, se eu vi realmente que a minha atitude não foi legal, né? Aquilo que aconteceu foi realmente da minha responsabilidade, eu não deveria ter agido daquela forma, né? Quais são as possibilidades que a gente tem? Primeiro é reconhecer aí o processo de aceitação. Depois a gente precisa ver se eu causei alguma coisa, né? Algum mal para uma determinada pessoa. E aí eu preciso pedir desculpas. Então, até para eu pedir desculpas, olha aí a aceitação também, eu preciso reconhecer. Então, o processo eu preciso aceitar, eu preciso reconhecer, depois eu preciso pedir desculpas, né, para aquela pessoa, e depois eu preciso aprender com aquele comportamento, para eu não repetir em situações futuras. É o que eu posso fazer nesse momento. Então eu preciso ir até essa pessoa, conversar com essa pessoa e até falar do meu sentimento, né? E ter também a humildade para poder fazer o pedido de desculpas. Isso é a responsabilidade. E a responsabilidade, a gente pegar aquilo que é nosso, e eu também preciso me responsabilizar, igual na primeira situação. Por eu sentir diferente, pensar diferente de certas pessoas, a responsabilidade nessas duas situações nos levam para uma ação, nos levam para um movimento. E o sentimento de culpa já nos leva para um processo de vitimização, né? Então nos leva para um comportamento passivo. Foi culpa minha. E aí, o que eu faço? Ou seja, eu fico completamente paralisado. Então, eu sempre falo que a palavra culpa, ela tá ligada a uma desculpa, né? Ou seja, eu venho com um sentimento de culpa, né? No caso, é culpa minha. Para eu poder arrumar uma desculpa para eu não olhar a minha parcela naquilo que está acontecendo. E aí eu fico paralisado, eu fico numa posição vitimizada, né? E sem possibilidade de mudança, sem possibilidade de crescimento. Então, é isso que ele traz sobre a culpa. A gente precisa primeiro avaliar, né? Se eu estou aceitando que eu sou diferente, né? E como que eu vou me posicionar, como que eu vou bancar isso ao longo da minha vida. Aceitando que eu sou diferente daquelas pessoas que são importantes para mim. E no segundo, se eu reconhecer que realmente eu tive uma parcela e que a minha atitude não foi legal,
né? Vamos aprender com isso? Vamos pedir desculpas? Vamos ver quais que são as minhas possibilidades? Então vamos lembrar que a culpa são desculpas que a gente arruma para não se responsabilizar e continuar no mesmo lugar. Então repara se você não está boicotando o seu processo de crescimento com tanto sentimento de culpa, tá bom? Faça essa avaliação, é aí o que eu tenho para dizer para vocês no capítulo 5 sobre o libertar-se da culpa, que é muito importante para a construção da autoestima.